Olá pessoas, no vídeo de hoje eu irei ensinar como utilizar o filtro de Savitzky-Goulet. É um dos métodos de suavização muito utilizados para o refino de gráficos obtidos de análises instrumentais, tal como o DRX mostrado na imagem. Olá pessoas, no vídeo de hoje eu irei ensinar como utilizar o filtro de Savitzky-Goulet. É um dos métodos de suavização muito utilizados para o refino de gráficos obtidos de análises instrumentais, tal como o DRX mostrado na imagem. Então, a gente sabe que os dados de uma análise instrumental podem estar acompanhados de ruídos, que podem ser causados por inúmeras situações, desde calibração do equipamento ou erros na operação da análise. Desse modo, as técnicas de suavização elas vão desempenhar um papel importante, pois vão facilitar a extração de informações importantes, bem como a retirada de informações que não são importantes e que podem atrapalhar a análise dos dados, né? Então, aqui há uma comparação entre dois espectros, sendo o da esquerda não suavizado e o da direita suavizado. Esse método foi desenvolvido em 1964 por esses dois pesquisadores, e nada mais é do que um filtro digital amplamente utilizado para suavização e diferenciação de dados. Ele é capaz de suavizar sem distorcer o sinal e sem desfocar das suas características, o que é importante para muitas análises. Assim, mantém a integridade do sinal, fazendo com que as análises que requerem uma preservação tanto da característica quanto da intensidade do sinal sejam preservadas. Outros pontos positivos do filtro são ajuste localmente por polinômios, tá? Preserva a melhor forma e largura dos picos e é ideal quando se precisa suavizar dados de DRX, espectros UV-Vis, FTIR, entre outros. No filtro de Savitzky-Goulet existe um termo chamado janela. A janela nada mais é do que o número de pontos vizinhos que o algoritmo considera para suavizar o ponto central. Então, por exemplo, ele pega os dados dentro de uma janela, 5 a 7 ou 11 pontos, vai ajustar um polinômio de baixa ordem sobre eles e vai substituir o ponto central por um valor de polinômio ajustado. Fazendo a analogia para um melhor entendimento, a gente pode imaginar essa situação. Uma montanha com vários trilheiros. E se aí a gente pensa nesse que está em preto, na cor preta, e a gente pensa que ele está olhando para apenas um ponto. Cada pedrinha dessa montanha vai parecer para ele que a trilha vai estar cheia de altos e baixos. Entretanto, se ele olha as duas pessoas em laranja na frente e atrás, ele já tem um certo perfil dessa montanha. Então ele vai conseguir ter uns detalhes mais finos dela, tá? E é isso que está representado por essa curva aí em laranja. Entretanto, se ele olha para um grupo maior de pessoas mais distantes, ou seja, uma janela muito grande, em comparação à janela pequena, ele vai ter já aí uma perspectiva de uma média de todo o caminho. Aí vai ficar bem mais suave se comparado à da janela pequena. Então, nada mais é do que isso, o filtro, que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, à medida que ele aumenta essa janela, ele vai perdendo essas pequenas descidas ou subidas dessa montanha e, consequentemente, ele vai enxergar um maior caminho, tá? Mais suave. E aqui, graficamente, a gente tem um exemplo disso. A trilha real em azul, cheia de pontos, ruído. Aí a janela pequena, ele vai ter uma leve percepção desses ruídos, aí você vê que se aproxima um pouquinho do caminho da montanha, e aí você, que é o ponto central, que está simbolizado por essa setinha, está aí nesse meio. E aí a janela grande é ela que suaviza mais, então você perde essas características do sinal, mas em compensação ele fica mais suave. E dá uma ideia geral de como é a curva, como é o caminho. Entretanto, existem alguns pontos negativos, ou em alguns casos não são negativos. Então, se eu tenho um tamanho de janela pequeno e um baixo grau de polinômio, o filtro ele vai suavizar os dados, mas talvez não capture a tendência geral, especialmente para sinais de componentes de frequência alta. Então você vê aqui que praticamente a suavização coincide com o sinal
bem como com o ruído. Então isso aqui não seria um ajuste legal. Então aqui eu usei uma janela de 3 e um grau de polinômio 2. Se eu uso uma janela pequena, tá? E um alto grau do polinômio, nesse caso janela 9, um grau de polinômio 4, veja que o ruído já vai se diferenciando do sinal suavizado e aqui também a forma e a intensidade dos picos meio que se mantém, tá? Mas há uma leve perda. Entretanto, se eu uso um tamanho de janela grande e um baixo grau de polinômio, por exemplo, uma janela de 200 e um polinômio de grau 3, vejam que você perde sinal, o ruído praticamente totalmente cessado, vejam as linhas bem retas. Entretanto, a intensidade dos picos, bem como a forma deles, totalmente perdida. Então não é legal, né? Perde características importantes desse sinal. Já quando você usa um tamanho de janela grande, bem como um alto grau de polinômio, você também tem uma suavização do ruído, você mantém parcialmente a forma, entretanto, essa suavização pode introduzir artefatos, que nesse caso são esses picos aqui voltados para baixo, que não são adequados e não são coerentes na maioria dos dados, dos resultados que geralmente são apresentados, por exemplo, em difratogramas de raio-x. Esses picos voltados para baixo não existem. Aí, a escolha do tamanho da janela. A gente tem que escolher tamanho de janela pequeno quando a gente requerer uma menor captura, ou seja, mais detalhes locais. Mas, em alguns casos, essa janela pequena não suaviza o ruído de forma eficaz. Então, um tamanho de janela pequena ele é adequado para componentes de alta frequência e que mudam muito rápido, tal como o DRX. Já tamanho de janela grande fornece um efeito de suavização mais estável. Entretanto, ele pode suavizar recursos importantes, como eu mostrei ali anteriormente, em sinais com mudanças rápidas. Então, janelas de tamanho grande são adequados para sinais de baixa frequência. Tem uns errinhos aqui de digitação. Baixo grau do polinômio, P, né, igual a 2 ou 3, para um modelo mais simples de captura. Né? Ele vai capturar uma tendência mais geral, mas às vezes não se encaixam bem em padrões complexos, por exemplo, DRX. Outro caso é um polinômio de grau 4 ou 5 ou mais, que pode capturar tendências mais complexas. Entretanto, ele pode se encaixar muito ao ruído, então tem que ter um cuidado. Então, como dicas, a gente tem que ter um balanço de suavização para preservação de tendências. Então, a gente vai aumentar o grau do polinômio, aumentar o grau da janela, o tamanho da janela, aí a gente vai ver se vai ajustando corretamente, não vai perdendo nenhuma característica do sinal, bem como intensidade. É interessante também evitar o overfitting, porque polinômios com grau muito alto, né? E janela pequena faz com que o polinômio capture ruído em vez de tendência subjacente. Isso resulta em sinal suavizado? Sim, mas que ainda contém ruído. Sinais com mudanças muito rápidas requerem um tamanho de janela menor e um grau de polinômio mais alto, tal como o DRX que eu mostrei. Agora, sinais com mudanças mais lentas, a gente pode usar um tamanho de janela maior e um grau de polinômio mais baixo. As referências para a construção desse material foram tiradas desta postagem aqui, tá? Vou deixar o link na descrição. Beleza. Então, primeiro passo que a gente tem que fazer é abrir nosso Origin. Eu estou usando a versão 8.5. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte. Abrir o Origin, vem essa tabelinha, a gente vem aqui em File, importar, single. Aí a gente vai selecionar nossos dados. Aí eu tenho um espectro aqui de difratograma. Então vejam, vem o long name 2θ, intensidade. E aí a gente bota aqui graus. E aqui na intensidade a gente bota o pontual, unidade arbitrária. Comentários, o nome da música. Vou botar GRFT de grafite, tá certo? Opa! E aí a gente vai plotar esse gráfico. Seleciona as duas colunas, plot, line, e aí a gente tem o nosso difratograma. Como eu já ensinei isso, eu vou ser um pouco mais rápido. Chegou o difratograma desse jeito,
primeira coisa que tem que fazer é ajustar. A nossa análise, ela sempre começa de um ponto a um ponto. Então, veja aqui, começa de 5, aí se eu vier aqui, ó, ela vai até 80, tá? Vamos colocar aqui, incrementos de 10 em 10. Próximo passo. Nesse caso, a intensidade não tem muita relevância para a análise aqui. Então, vou retirar, vamos deixar dessa maneira. E aí também eu quero ajustar um pouco da escala dele. Então, a gente vem aqui, Scale, vamos colocar no vertical aqui de 0, começar em 0. Vamos dar um Apply. Beleza. Esse aqui é o perfil geral do gráfico. E aí, para a gente fazer o smoothing, de acordo com o método filtro, né, de Savitzky-Goulet, a gente seleciona o gráfico, vem aqui em Análises, Signal Processing, Smooth. Aí a gente vai abrir aqui. O processo é o mesmo para versões mais atuais do Origin, né? Aí a gente vai colocar um Auto Preview. E aí veja só, já está aqui no método que a gente vai trabalhar. Aí tem outros métodos, tá? FFighter, Centil e esse. Vejam aqui que Points of Window é o número de janelas. Então, uma janela de 5 você vê que suaviza bastante os ruídos um pouco. Aí, como é que eu sei que suaviza os ruídos, Adriano? Porque eu percebo, ó, que as linhas em vermelho são menores que as linhas em preto. Está diminuindo. Ele está pegando esses pontos e suavizando, aumentando a janela. Aí, por exemplo, se eu boto uma janela de 10 e aqui, ó, Polynomial Order, ordem do polinômio, o grau do polinômio. Veja que a linha vermelha vai ficando cada vez mais fina. Se eu coloco um polinômio de 20 de janela, vejam como vai ficando a linha. Entretanto, você tem que observar o seguinte, que quando eu aumento o tamanho da janela, olha o que acontece aqui com esse sinal, por exemplo. Ele há uma diminuição dele, tá vendo aqui? E todo ruído é cessado, tá vendo? Diminuído. Então você tem para baixo, para cima, aí você vem ficando com a linha reta. Entretanto, vai perdendo intensidade. Aí se eu boto, por exemplo, um ruído, uma janela de 40, vou diminuindo mais ainda. Aí vejam que está formando outras tendências aqui para baixo. Já vê que o tamanho de janela não é tão adequado. Então, por exemplo, o tamanho de janela é de 20. Já é um pouco mais adequado. Ah, e se eu colocar agora um polinômio de grau 3? Veja que aproximou um pouco se comparado com um polinômio de grau 2. Tá? Aí se eu boto um polinômio de grau 5, já ajusta bem mais a intensidade dos picos. Então, se eu venho aqui de volta, ó, diminui bastante o sinal, o ruído e meio que o sinal se manteve, tá? Então, esse foi um bom ajuste. Então, o que é que a gente faz agora? Dá um OK. E aí a gente tem aqui no mesmo gráfico os dois, tá? Se eu der 2 cliques aqui, ó, nesses gráficos, eu posso verificar. Se eu apago isso aqui, eu tenho um primeiro gráfico. E aqui eu tenho o gráfico já normalizado. Vejam que tem uma diferença bem legal em relação ao ruído. Adriano, se eu quiser ter somente o gráfico já sem um ruído, você vem aqui, plot, line de novo, e aí você tem o seu gráfico com smoothing. Vejam que deu uma boa diminuída. Se eu quiser diminuir mais ainda, seleciono o gráfico, certo? Eu vou apagar aqui, tá certo? Apagar. Vou refazer agora, um pouco mais rápido. Vem aqui, Análise, Signal Process, Smooth, Auto Preview. Vamos colocar um polinômio de grau 3 e vamos colocar um tamanho de janela de 10. Ou um tamanho de janela de 25. E vamos aproximar aqui. Pelo sinal bem
diminuído, só que aqui há umas pontinhas. Vamos botar um sinal de 22. 20. Vamos dar um OK. Plot, line. E aqui uma clara comparação. Se eu comparo isso aqui com isso aqui, é uma diferença gritante em relação a ruído, diminuição de ruído, certo? Então fica muito bom, tá? Poderia ser diminuído ainda mais. Então vejam. E aí você pode trabalhar com esse gráfico. Futuramente eu vou postar um outro vídeo mostrando como é que faz o melhor smooth. E agora vamos para o extremo, tá certo? Vamos para o extremo. Análises. Agora eu vou colocar um grau de polinômio bem grande e um tamanho de janela também grande. Vamos colocar aqui um tamanho de janela de 30 e um grau de polinômio 3. Vejam que deu uma boa diferença. Bota um grau de polinômio 4 ou um grau de polinômio 5. Né? Vejam que a intensidade do sinal um pouco diminuída aqui, mas o ruído bastante outra forma. Vem aqui em plot, line. Vejam a diferença desse daqui para esse daqui. Tem uma diminuição do sinal muito grande. E aí no próximo vídeo eu vou ensinar como ajustar a linha de base desse sinal que foi processado. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado.